Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então a parte aí mais importante de sistemas lineares, tá? Que é a resolução de sistemas não escalonados. Mas para vocês entenderem todo esse processo, vocês precisam entender o que são sistemas lineares equivalentes. Dois sistemas lineares A e A' são equivalentes se somente se tiverem o mesmo conjunto de solução. O que acontece, pessoal? Para resolver um sistema, ele deve estar escalonado. Então, a gente tem que transformar o sistema em um sistema equivalente, tá? Então, por exemplo, esse sistema aqui é um sistema com duas equações, duas incógnitas, tá? Ele é um sistema possível determinado. E o que acontece? Se você for resolver, né, fazer a resolução desse sistema, você vai encontrar a mesma solução desse sistema. Então, eles possuem a mesma solução, o mesmo conjunto de solução. Então, eu posso dizer que esses dois sistemas são equivalentes, ok? Mas como que chega nesse processo para chegar nessa equivalência? Observa que nesse sistema A', esse espaço aqui embaixo não tem nada. E lembra que a palavra escalonamento lembra escada? Então, embaixo dessa escada aqui, ó, tem que ter só zero. Então, o escalonamento consiste nisso, encher essa parte, né, abaixo do x da primeira equação, abaixo do y na segunda equação e todas de zero, certo? Então, quando você transforma um sistema em outro sistema possuindo a mesma solução, você está encontrando sistemas equivalentes. Tranquilo? Agora, olha só os exemplos que eu coloquei aqui. O escalonamento de um sistema linear. Eu coloquei 3 exemplos de escalonamento, tá? E nenhum deles está escalonado, nenhum desses sistemas. Como que eu sei disso? Porque quando eu faço a minha escadinha aqui, ó, não tem zero. Todos esses sistemas, quando você vai desenvolver, não tem zero, né? Os coeficientes são diferentes de zero. Então, você tem que preencher esse espaço com zero. Até esse momento, vocês só tinham resolvido sistemas que já estavam escalonados, o que tornava a resolução extremamente simples. Mas nem sempre vai ser assim. Então, vocês têm que estar preparados para resolver sistemas que não estão escalonados, tá certo? E como você vai fazer isso? Como escalonar um sistema, né? Um sistema linear. Tem 3 regrinhas que vão facilitar bastante as coisas para vocês. Primeira regra: permutando entre si 2 ou mais equações. Permutar, pessoal, significa trocar a ordem, tá? Então, você pode trocar a ordem das equações e isso não vai alterar o resultado. E você acabou de encontrar um sistema equivalente, porque a solução permanece sendo a mesma, mesmo que você troque a equação de lugar. Ah, tem que colocar o sinal de menos, tinha uma propriedade lá de determinante que quando eu trocava a linha, tinha que trocar o sinal. Não. Trocar a ordem das equações não vai alterar o resultado do novo sistema, tá? Do sistema original em relação ao novo sistema, porque eles são sistemas equivalentes, ok? Então, observa aqui, esse sistema, ele tem a linha 1, linha 2, linha 3. Então, eu posso fazer a troca dessas linhas. E o que eu fiz aqui? A minha linha 2 virou minha nova linha 1, olha só, porque eu troquei a ordem. A linha 1 foi para o lugar da linha 2 e a linha 3 permaneceu no mesmo lugar, tá certo? Então, fazer essa manobra não altera o valor do seu sistema linear, tranquilo? Então, essa matéria, como eu disse até na live, né, dessa semana, dependendo do curso que vocês forem escolher, né, se for um curso de exatas, a chance de fazer a disciplina álgebra linear e ter o primeiro conteúdo, esse aqui, é enorme, tá? Então, lá na faculdade, eles costumam escrever o seguinte, como nomenclatura, né? Ele fala o seguinte, vamos trocar a linha 1, trocar a linha 1 com a linha 2.
Só isso, tá? Então, mas como é que eu sei que é melhor trocar a linha de lugar? Fica a dica. É melhor você trocar quando o seu pivô for 1. Dica importante. O ideal é que seu pivô seja 1, porque ele facilita bastante o cálculo para vocês. Então, toda vez que você tiver 1 no pivô, vai facilitar as expressões, o cálculo. E eu vou explicar para vocês já já por que isso facilita, tá? Segunda regra aí. Você pode multiplicar ou dividir ambos membros de uma equação de um sistema linear por uma constante k. Mas para que eu vou fazer isso? Olha só, essa manobra é para facilitar o seu cálculo. Observa que nesse primeiro sistema aqui, ó, eu tenho 4x, 2y, 6z igual a 8. Então, eu posso criar uma nova equação equivalente. Fazendo o quê? Dividindo a linha 1 por 2. Fazendo esse procedimento, eu vou ter agora 2x, y, 3z, que é z, igual a 4. Tá certo? É isso. Na segunda, não foi feita nada, então a gente só repetiu. Na terceira, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso dividir a linha 3 inteira por 3. Tá certo? E fazendo essa divisão, eu vou ficar com x, y, 3z igual a 5. Então, eu estou encontrando um novo sistema equivalente que possui a mesma solução. Tá certo? Então, a gente pode multiplicar ou dividir. No caso desse exemplo, a gente dividiu, tá? Mas daqui para frente eu vou fazer várias questões que eu vou multiplicar, tá? E isso não tem problema nenhum. E a terceira regra aí que pode facilitar as coisas para vocês é o seguinte: substituindo uma equação de um sistema linear pela soma membro a membro dessa equação com outras desse sistema, obtendo uma nova equação equivalente ao sistema linear. Não entendi nada? Então, eu vou te explicar. Lembra que eu falei que o ideal é você ter uma escadinha cheia de zeros? Isso é o escalonamento. Então, eu posso fazer o seguinte procedimento. Eu tenho que criar manobras de aparecer zeros aqui, ó. Tem que aparecer zero, porque se aparecer zero, vai facilitar a resolução. Tá certo? Então, como é que eu faço, então, para aparecer esses zeros? Claro que esse exemplo que eu coloquei é um sistema homogêneo, tá certo? A gente já sabe aí que a solução dele aí pode ser SPD, um sistema possível determinado e um sistema possível indeterminado. E isso a gente só vai descobrir como? Fazendo o escalonamento, tá certo? Então, vai ficar assim. Como eu cheguei nesse zero? Como que faz para fazer esse cálculo, esse desenvolvimento, né? Fazendo o produto de uma equação por outra e fazendo a soma. Essa parte é importante. Então, olha só. Lembra que eu falei que quando você tem o pivô igual a 1, facilita as coisas? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar esse 3 daqui. Para tirar esse 3 daqui, qual é a manobra que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a linha 1 por menos 3. E depois pegar o resultado e somar com a linha 2. Veja se ficou claro. Para eliminar esse 3 positivo, eu vou multiplicar por menos 3, porque menos 3 mais 3 dá 0. Então, eu vou multiplicar a equação inteira por menos 3, tá? E depois somar com a segunda equação. A primeira equação, ela permanece, a gente só utiliza ela para fazer o cálculo para chegar na linha 2. Acompanhe a linha de raciocínio, então. Menos 3 vezes 1, menos 3. E menos 3 mais 3, 0. Tá aqui, ó. 0. Agora eu vou com 4. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Menos 12 mais 1 dá menos 11. Ok? Menos 3 vezes 1, não se esqueça que esse coeficiente aqui é 1, tá? Menos 3
vezes menos 1 dá 3 positivo. E 3 mais 1 que está aqui na frente virou 4. Então, a gente multiplica e soma, multiplica e soma, multiplica e soma. Todos os membros, né? Todos os coeficientes, tá certo? Agora, observa, vamos para a terceira equação. Eu tenho que tirar esse menos 1 daqui. Para tirar esse menos 1 daí, basta fazer o quê? A soma da linha 1 com a linha 3. Quando eu faço a soma de um positivo com um negativo, vai acontecer o quê? Zerar. Então, nem precisa multiplicar. Se você quiser colocar aqui, eu vou multiplicar a equação por 1. Pode, né? Até para você perceber que você sempre multiplica com sinal trocado. Então, fica 1 vezes 1, 1. Menos 1, 0. Ok? E você vai fazer isso com todos. 1 vezes 4 é 4. 4 menos 15 deu 11. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 5 fechou em 4. Ok? Então, a gente conseguiu a primeira etapa de zeros aqui, ó, que a gente precisa. Então, é comum, e essa vai ser a propriedade mais utilizada para poder escalonar um sistema. Tranquilo? Então, você pode multiplicar e somar. Se fosse necessário, dividir e somar, tá? Uma equação com outra. Aí você está conseguindo um sistema equivalente, tá certo? Membro a membro. Próximo vídeo que eu vou passar para vocês é a resolução de sistema. Na aula de hoje a gente vai resolver 3 sistemas, tá certo? Escalonar 3 sistemas. E eu vou explicar de 2 maneiras diferentes e você escolhe a que você achar melhor para você, tá certo? Então, o próximo vídeo extremamente importante. Caneta, papel, calculadora na mão para continuar o vídeo. Até daqui a pouco.